salvação do Senhor de maneira sistemática, de maneira cada vez mais lógica e persuasiva possível. Tanto é fato que no capítulo 1 o apóstolo Paulo vai falar acerca da salvação e do motivo pelo qual os gentios se encontram em estado de pecado. No capítulo 2 ele vai mostrar agora o porquê que os judeus também se encontram nesse mesmo estado de pecado. E ele conclui no capítulo 3 dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no capítulo 3 ainda o apóstolo Paulo ele vai nos apresentar o fato de que a nossa salvação ela pode ser alcançada por meio da fé em Cristo Jesus. E ele vai demonstrar isso no capítulo 4, mostrando que Abraão não foi salvo por meio de suas obras, mas sim foi salvo por meio da fé, explicando que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. No capítulo 5 agora ele vai nos mostrar que pelo fato de nós vivermos pela fé e estando consequentemente livres do pecado, devemos viver agora em santidade para com o Senhor, de tal modo que aquilo que foi tido como consequência do pecado de Adão agora foi quebrado por Cristo Jesus, o segundo Adão, de tal forma que onde abundou o pecado, agora superabunda a graça. Glória a No Deus, capítulo 6, agora, o aleluia. apóstolo Paulo vai nos mostrar que aquele que vive pela fé em Cristo Jesus, ele não é mais escravo do pecado, ele não é mais servo do pecado, ele não está mais subjugado pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida Glória a abundante. Deus, No aleluia. capítulo 7, agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar que, pelo fato de nós estarmos livres do pecado, nós não estamos também mais subjugados pela lei de Moisés. A lei de Moisés foi criada com um bom propósito, entretanto nós, por sermos falhos e pecadores, não tínhamos agora mais a possibilidade de obedecer estritamente àquilo que a lei estabelecia. De tal forma que quando o apóstolo Paulo ele vai perceber os efeitos terríveis da lei sobre o homem, ele declama no final do capítulo 7: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Imediatamente ele responde dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus, que me livrou do pecado e da Glória a morte. Deus. Qual é a conclusão que ele chega diante de tudo isso? Que o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo. O homem por si só não pode ser salvo. Ele precisa de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que ele possa ser salvo. Ao concluir essa percepção, o apóstolo Paulo agora declama o texto que nós lemos no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perceba que ele vai nos mostrar uma mudança. Ele diz: olha, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Glória a apóstolo Deus, Paulo aleluia. no passado éramos escravos, no passado estávamos condenados, Verdade. no passado estávamos destinados à morte, mas agora Cristo Jesus entrou em nossas vidas, e quando Cristo Jesus entrou em nossas vidas, Ele mudou completamente o Glória a cenário. Deus, aleluia. Onde Jesus chega, a coisa é diferente. No lugar que Jesus chega, a coisa começa a ser mudada. Quando Jesus está na casa, a coisa não fica da mesma forma. Quando Jesus ele adentra no lugar, a coisa não fica da mesma maneira, porque onde Jesus está, a coisa é diferente. Glória. Na cidade de Naim estava acontecendo um velório, mas quando Jesus chegou, o velório foi cancelado, porque Jesus estava naquele lugar, Jesus estava naquela cidade. Esse mesmo Jesus é aquele que está presente na tua vida hoje, e é aquele que te diz: ei, eis que eu estou no teu meio, na tua casa, e onde Jesus está, Glória a a coisa é Deus, diferente. aleluia.
Jesus está declamando também uma novidade de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele olha para o seu passado e para o passado daqueles irmãos e diz: olha, eu sei que talvez em nosso meio haja muitos que eram incrédulos, haja muitos que eram idólatras, muitos que estavam envolvidos em prostituições, muitos que estavam envolvidos em glutonarias, muitos que estavam tomados por situações de embriaguez, mas agora eu estou declamando a novidade de vida para vocês. Deus está dizendo para aquele povo: não importa o que vocês eram, o que importa é que eu salvei você, limpei você, transformei você e estou te dando a nova vida. Glória a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele diz que não há nenhuma condenação. É importante nós notarmos que a libertação que é feita por Cristo é uma libertação por completo. Jesus Cristo não faz uma libertação pela metade. Jesus Cristo ele não cura pela metade. Jesus Cristo não transforma pela metade. Jesus Cristo não muda pela metade. Aquilo que Jesus fez na minha e na tua vida é algo por inteiro, por completo. Não há mais nada, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite: ei, eu estou fazendo uma obra na tua vida e essa obra não será de maneira inacabada. Aquilo que eu faço é por completo. Aleluia. Eu não deixo nada pela metade. É por isso que ele declama dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Glória a Aquele que Deus. começou a boa obra é fiel para terminar. A obra que foi começada na tua vida, ela não vai ficar inacabada. A construção que começou na tua vida, ela não vai ficar pela metade, porque Deus é fiel para fazer todas as coisas de maneira completa. Glória. Portanto, agora, nenhuma condenação há. É importante notarmos que eu e você estávamos com uma condenação prevista para nós. Havia uma sentença a ser cumprida, havia uma ordem a ser cumprida, havia uma determinação a ser cumprida. A lei era muito clara, Davi. A lei dizia: olha, a alma que pecar, esta morrerá. Se você transgrediu a lei, a sua condenação é a morte. Não há escapatória, não há possibilidade de libertação, não há final feliz nessa história. A história do pecador é uma história de morte, a história do pecador é uma história de destruição, a história do pecador é uma história de total desolação. Mas Deus, quando ele entra na história do pecador, ele muda a história do pecador e ele diz: olha, aquela condenação que estava prevista para você foi cancelada, acabou, porque Jesus chegou na história. Mas a condenação também nos envergonhava, porque a dívida que estava imputada a cada um de nós é muitas vezes comparada ao agiota que está batendo na porta para cobrar a dívida. Aquele agiota começa a dizer: olha, ou você me paga ou você morre. Você está devendo. Eu tenho que tirar algo de você para que essa dívida seja paga. E todos os dias aquele agiota batia na porta dizendo: olha, você está devendo. Se não pagar, vai morrer. Você está em dívida. Se não pagar, vai ser destruído. Você está com débito para comigo. Se você não quitar, a sua vida está acabada. Mas Deus pegou a cédula da dívida e disse: ei, está devendo, tá com débito, tá devendo.
condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Notem que interessante. O apóstolo Paulo não está dizendo que não há condenação para qualquer pessoa. O apóstolo Paulo não está dizendo que a salvação agora ela é destinada a toda e qualquer pessoa do mundo, não. A salvação é exclusiva para um povo. A salvação é exclusiva para um grupo. A salvação é exclusiva para pessoas que decidiram entregar a sua vida a Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maria pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela não salva. Allan Kardec pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não salva. Um Pai Santo pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não salva. Aquilo que salva é a fé em Jesus Cristo. Glória! Somente Ele é a salvação. Quando Jesus estava pregando lá em João capítulo 6, ele começou a pregar uma mensagem muito dura. E o povo começou a sair, a se afastar e a dizer: que dura é essa mensagem? Quem as pode ouvir? É nesse momento que Jesus vira para os seus discípulos e diz: ei, vocês também não querem ir embora, não? E aí Pedro se levanta cheio da autoridade de Deus e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens Glória a Deus, aleluia. eu quero dizer para você nessa noite que a salvação não será encontrada em nenhum outro lugar senão na presença dele. É ele quem salva, é ele quem cura, é Jesus que liberta. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E diz mais no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Havia uma lei dentro de nós que nos inclinava para o pecado. Ou seja, essa lei determinava que o homem ele estava constantemente inclinado para o mal. Aquilo que em hebraico é chamado de Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Ou seja, todo homem ele nasce inclinado a fazer aquilo que é mal. Se o homem ficar vivendo segundo sua própria vontade, segundo seus próprios desejos, a tendência é que ele pratique o mal. A lei do pecado, portanto, ela dizia que aquele que estava inclinado para o mal, ele tinha como consequência a morte. Ou seja, não havia outra possibilidade, não havia outra lei que rege o homem no mundo, senão a lei do pecado. A lei do pecado, ela diz que o homem sem Deus, ele tende a fazer aquilo que é pior dentro de si. O homem sem Deus, ele tende a praticar aquilo que é mal. O homem sem Deus, ele tende a destruir e acabar com a sua vida. A lei do pecado, ela gera a morte. Mas não apenas a morte física, mas sobretudo a morte espiritual. Ou seja, quando eu e você andamos em desacordo com a vontade de Deus, a tendência é que eu e você morramos espiritualmente. Há pessoas que aparentemente estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Há pessoas que estão postando no Instagram e esbanjando saúde, esbanjando alegria, esbanjando esperança, mas espiritualmente estão mortas, mas no coração estão mortas, mas estão sepultadas espiritualmente. Mas Jesus, ele chega na história para dizer: olha, aonde a lei do pecado, eu declaro a lei do Espírito. Glória a Deus, aleluia. E o que diz a lei do Espírito, Diácono Rogério? A lei do Espírito, ela diz que aquele que está em Cristo, ele tem liberdade. Glória a Deus, A lei do Espírito aleluia. proclama liberdade. Glória a Deus, Quando o apóstolo aleluia. Paulo está falando acerca da salvação, ele diz: olha, e ele
a lei do Espírito de vida, diz a palavra do Senhor. Ao contrário da lei do pecado, a lei do Espírito produz vida. A lei do Espírito produz vida. Só que essa vida aqui não é como qualquer vida que nós vemos por aí. Eu já falei para vocês em outras oportunidades, existem várias palavras para designar vida. A vida pode ser entendida como uma unidade meramente biológica, e para isso os gregos usavam a palavra bios. A vida pode ser entendida apenas como a nossa forma material, e para isso os gregos usavam a expressão sarx. A vida pode ser entendida meramente como uma unidade mental, e para isso os gregos usavam a expressão psique. Mas aqui a palavra empregada por Paulo é a expressão zoe, que significa uma vida que está para além da vida material, uma vida que é Glória a Deus, aleluia. uma vida que está acima da vida dos homens. Verdade. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o mundo pode pregar uma forma de vida que para muitos pode parecer boa, agradável e perfeita, mas Deus está dizendo: a única forma de vida boa, agradável e perfeita é a vida daqueles que estão em Cristo. Glória a Deus, aleluia. É na minha presença Glória, a abundância de dia, é na minha presença que há gozo, é na minha presença que há alegria. A vida só faz sentido se for vivida na presença de Deus. glória a Deus. Eu quero falar com você nessa noite que ainda não conheceu essa vida, que ainda não conheceu essa esperança, que ainda não conheceu esse Deus. Eu quero lhe perguntar a você nessa noite: você deseja fazer parte dessa vida? Deixar de lado a lei do pecado, deixar de lado a morte que está preparada para você e se entregar a Jesus Cristo? A sua oportunidade é hoje.